Olá, hoje vamos apresentar um interessante estudo científico publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho. Esta que é uma das principais ou a principal revista de estudos científicos na especialidade da medicina do trabalho aqui no Brasil. No nosso canal, se você ainda não acessou, este é o momento. Vá lá, digite no YouTube Healthwork TV e procure na playlist sobre os estudos científicos. Temos vários vídeos que explicam um pouquinho, que analisam trabalhos, estudos, pesquisas científicas que garantirão, melhorarão a condição de saúde dos seus profissionais. Este estudo tentou analisar a avaliação ergonômica de trabalhadores que usavam exclusivamente o computador como ferramenta de trabalho. Este estudo foi realizado em Araraquara, numa universidade particular, com 71 indivíduos de 18 a 50 anos que trabalhavam por pelo menos 4 horas com o uso exclusivo do computador. Este estudo então tentou identificar quais seriam os sintomas, as queixas desses indivíduos, apresentando a eles um questionário, um checklist, que foi entregue para que eles pudessem então relatar sintomas dolorosos de 0 a 10, sendo que 0 são indivíduos sem dor e 10 indivíduos com a pior dor que eles já sentiram. Em paralelo, foi feita uma análise por checklist de observadores, profissionais, que avaliaram as questões ergonômicas desses indivíduos, a posição de trabalho desses indivíduos no local de trabalho deles. Foi então confrontado esses dois checklists para tentar identificar então a relação ergonômica e os possíveis sintomas dolorosos. Nós sabemos que a ergonomia é o estudo da relação do homem com o seu trabalho, o que envolve não só mesa e cadeira, mas sim aspectos psicossociais, aspectos físicos, inclusive, desses profissionais, mas não só isso. Então, toda a relação entre o funcionário, o trabalhador, e o seu trabalho e como ele se relaciona com isso. Baseado nesta definição de análise ergonômica, o estudo então tentou identificar quais indivíduos apresentavam mais dor em relação ao trabalho. Será que os indivíduos que usavam mais o computador tinham mais dor? E o que este estudo identificou foi que os indivíduos assintomáticos, com frequência, trabalhavam por mais horas e sob maior demanda que os indivíduos sintomáticos. Os principais locais de dor, segundo este estudo, para profissionais que usam o computador, são na coluna vertebral, cervical, torácica e lombar, na região dos membros superiores. Então são os sintomas musculoesqueléticos de dor. Desse trabalho, dos 71 indivíduos envolvidos, foram retirados todos os indivíduos que tiveram nos últimos meses qualquer situação de fratura, luxação, cirurgia nos membros superiores, na coluna vertebral, na coluna cervical, torácica e lombar. Também foram retirados desta pesquisa indivíduos que poderiam ter analfabetismo, deficiência de interpretação ou déficit cognitivo, além de indivíduos que apresentavam a deficiência visual, resultando em 71 profissionais que responderam um tipo de checklist, enquanto os observadores responderam e analisaram ergonomicamente o posto de trabalho desses profissionais. A conclusão desse trabalho apresenta um interessante fim, que é os indivíduos assintomáticos, ou seja, os indivíduos sem dor, estão geralmente expostos a um maior volume de trabalho e acabam se entregando mais no trabalho. Já os indivíduos sintomáticos tendem a evitar grandes volumes de trabalho e precisam de um esforço extra para entregar o mesmo volume de tarefas em comparado aos indivíduos assintomáticos. Este trabalho apresenta em sua discussão uma interessante constatação, que neste momento, lembrando que a medicina é uma ciência de verdades momentâneas, neste momento não há
dados que corroborem para confirmar que o trabalho sob uso de computador cause algum tipo de sintoma osteomuscular na região do pescoço e dos membros superiores. Então, mais estudos precisam ocorrer para que haja a conclusão definitiva de que o trabalho possa aí, neste caso, causar dor, especificamente dor nos membros superiores e na coluna cervical. Este estudo também recomenda que haja a análise ergonômica nos postos de trabalho, conversando inclusive com os profissionais e tentando entender o volume de trabalho, a forma como eles entregam suas tarefas, a forma como eles se relacionam e o autocuidado. Então, a ergonomia é a condição, é o estudo do trabalhador e a relação desse trabalhador com o seu trabalho. Este estudo possui um número pequeno de profissionais voluntários, o que indica a necessidade de mais pesquisa para afirmar, indicar que o trabalho sob uso de computador possa levar a dor e sintomas osteomusculares nos indivíduos submetidos. Obviamente que há muito relacionado com o que está fora do trabalho, a condição de sono deste profissional, a atividade física ou a ausência de atividade física, a condição de dieta desse profissional e a relação até inclusive com colegas de trabalho e membros da família que podem atuar como causadores de sintomas dolorosos, mas não só o trabalho, ou seja, o posto de trabalho deste profissional. Muitos outros estudos precisam ocorrer sobre este tema, porque o que nós vemos que no futuro, que já ocorre hoje, mas o que será muito mais potencializado no futuro, é o trabalho em computador, ou seja, não haverá possibilidade ou com pouca frequência de trabalhar sem a presença de um computador. Ou seja, nós temos agora o momento de fazer mais pesquisas para tentar entender em qual relação que o trabalho com o computador pode causar sintomas osteomusculares. Espero ter ajudado você que se preocupa realmente com a saúde do seu trabalhador. Lembrando que este estudo não ausenta a necessidade de realizar a análise ergonômica do trabalho na sua organização. Lembrar que ergonomia, ou seja, análise ergonômica, não é só mesa, cadeira, computador e telefone. Há muito mais o que se aprender no posto de trabalho, conversando, entendendo o ciclo de trabalho daquele profissional. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, compartilhe e, se puder, vá lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, Healthwork TV. Muito obrigado.